pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a parte de interação da radiação com a matéria. Existem pelo menos 12 processos que a gente pode estar exemplificando aqui dessa interação da radiação com a matéria, que vai ser um espalhamento coerente ou elástico com o núcleo, espalhamento com o campo coulombiano nuclear, com os elétrons ou com o campo elétrico que existe na eletrosfera. Além do espalhamento coerente ou elástico, a gente pode ter um espalhamento incoerente ou inelástico, que vai envolver alguns conhecimentos da nossa mecânica relativística. E a gente ainda pode ter uma absorção no núcleo, no campo coulombiano nuclear, nos elétrons ou no campo elétrico da eletrosfera. Então, aqui a gente exemplifica facilmente 12 processos da interação. Claro que são alguns que vão nos interessar, como, por exemplo, a absorção no núcleo. Ela vai acontecer como a parte de ativação nuclear, que é onde a gente vai ter a produção de material radioativo. A gente tem um videozinho específico sobre ativação nuclear. Aqui nesse vídeo, a gente vai discutir, então, um espalhamento coerente na eletrosfera, que é o efeito Thomson, um espalhamento incoerente com os elétrons, que é o efeito Compton, uma absorção com os elétrons, que é o efeito fotoelétrico, e uma absorção com o núcleo, que é a parte de produção de pares. Antes, vamos lembrar um pouquinho da nossa história lá, dos modelos atômicos, porque a gente vai usar o modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo super didático, onde a gente tem o núcleo e a gente tem as órbitas, que vai caracterizar a região onde a gente pode estar encontrando os elétrons. Esse é o modelo mais atual? Não, esse não é o modelo mais atual. Rutherford, o primeiro modelo que ele propôs, teria um núcleo positivo e uma nuvem de elétrons negativas ao seu redor. O que acontece é que ele não conseguia explicar por que os elétrons não eram atraídos para o núcleo e não havia o colapso do átomo. O que acontece também nessa época, a gente ainda não tem a descoberta dos nêutrons. Esse modelo de Rutherford ele é de 1911. E aí ele pensa na possibilidade desse arranjo do átomo ser muito semelhante ao sistema solar. Então ele pensa na possibilidade de órbitas circulando no núcleo. Mas ele mesmo não acredita muito nesse modelo. Mas um aluno dele, o Bohr, não só acredita nesse modelo, como ele investe muitos estudos, muita dedicação para explicar esse modelo. E aí então a gente tem esse modelo aqui, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Claro que nesse modelo aqui, ele não é o mais aceito hoje em dia, porque vão existir diversas inconsistências desse modelo, como, por exemplo, nesse modelo aqui, ele diz que eu tenho uma camada onde eu vou ter o elétron. Se a gente pegar o elétron de hidrogênio para uma única camada e uma única região onde a gente vai encontrar o elétron, a gente tinha que ter uma linha espectral. Na verdade, o hidrogênio me dá várias linhas espectrais. E aí, estudando as possibilidades de como que aconteceria para que o meu átomo de hidrogênio me desse essas linhas espectrais, eles vão chegar num modelo que ele vai trabalhar junto com Sommerfeld, que vai explicar todas as inconsistências desse modelo de Bohr. E com isso vai dar conta das questões das linhas espectrais do átomo de hidrogênio. Mantém ainda a ideia de órbitas, porque nessa época a mecânica quântica está recém-nascendo. Como é que a gente explica esse modelo mais atual? Quer dizer, o modelo de Sommerfeld. A gente tem um núcleo e aí a gente tem uma órbita, uma camada. Essa camada é a minha primeira órbita, onde eu posso ter no máximo 2 elétrons. Então ela vai explicar o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. Então agora eu vou mostrar como é que seria a explicação para um átomo que tenha 2 camadas apenas. Um átomo de 2 camadas, então eu vou ter 2 elétrons na primeira camada, assim como a gente tinha no átomo de hélio e no átomo de hidrogênio. Mas eu posso ter de 1 a 8 elétrons na segunda camada. Como é que eu vou arranjar esses elétrons na camada se as minhas órbitas vão compor apenas 2 elétrons? Então eu vou ter que ter 4 órbitas para eu poder acomodar os 8 elétrons na segunda camada. E nessa segunda camada, então, existe essa órbita em amarelo, essa órbita em azul, em vermelho e em roxo, que são órbitas mais elípticas. E com essa configuração elíptica das órbitas,
Bohr e Sommerfeld vão conseguir explicar algumas inconsistências que existiam em questão da espectrometria dos átomos. Claro que a gente vai acabar usando esse modelo aqui pela simplicidade dele, para a gente conseguir explicar os processos de interação da radiação com o átomo. Se a gente for trabalhar num modelo assim, vai ficar muito complexo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa nossa interação de fótons com a matéria, começando com o efeito Thomson. Na verdade, existe uma probabilidade de dominância do efeito fotoelétrico, do efeito Compton ou da produção de pares, se eu estiver falando em termos de energia dessa interação e o número atômico do material que está recebendo, que está sofrendo essa interação. E aí, o que é esse efeito Compton, esse efeito fotoelétrico, esse efeito Compton, essa produção de pares? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, nós vamos ver o Thomson. Por quê? Porque o Thomson é um espalhamento clássico. A nossa física clássica dá conta de explicar por que uma energia incidente, um fóton incidente de energia hν, interage com um elétron, esse elétron vai absorver a energia do fóton e vai reemitir outro fóton com a mesma energia, alterando o ângulo de incidência, sem variar a energia incidente. Então, o meu fóton espalhado tem uma energia hν igual à energia hν do fóton incidente. Essas explicações, a física clássica dá conta. O que acontece é que quando a gente chega, por exemplo, no efeito fotoelétrico, a física clássica não começa mais a dar conta. Até pelo entendimento da questão da dualidade onda-partícula, conservação de momento, que vai estar acontecendo aqui nessa interação. Então, no meu efeito fotoelétrico, eu tenho um fóton interagindo com um elétron de uma camada. Se o meu fóton tiver uma energia igual ou superior à energia de ligação desse elétron nessa camada, ele tem a capacidade de arrancar este elétron, formando uma vacância. É importante a gente salientar que a energia cinética, que eu vou chamar aqui de T, com o qual o fotoelétron vai ser emitido do metal, vai ser igual à energia do fóton, hν, menos uma energia φ, que o elétron vai gastar para escapar da superfície. Essa energia que o elétron precisa para escapar da superfície é uma função trabalho do metal que ela é necessária para remover o elétron mais fracamente ligado na superfície. Ok, então nesse efeito fotoelétrico, o fóton arrancou um elétron do meu átomo. E o que acontece depois? Aqui a gente pode fazer uma analogia com a parte de produção de raio-x característico, porque na produção de raio-x característico, ao invés de um fóton interagindo com um elétron ligado ao átomo, eu tenho um elétron incidente que vai arrancar esse elétron aqui. No efeito fotoelétrico, eu estou querendo saber em relação a esse elétron que foi arrancado. Na produção de raio-x característico, eu quero saber em relação à radiação que vai ser produzida em decorrência disso. Como que essa radiação acaba sendo produzida? O que vai acontecer é que essa vacância que aconteceu pela retirada desse elétron de uma camada mais interna, ela não pode estar na camada mais interna. A única possibilidade que o meu átomo vai aceitar é que essa vacância esteja na camada de valência, que é a última camada, que é onde podem ocorrer, então, as ligações químicas. Então, este buraco, ou esta vacância, ela não pode ficar na camada K. O que acontece é que nós vamos ter, então, um elétron da camada L que vem preencher essa vacância. A vacância fica na camada L. Um elétron da camada M preenche a vacância da camada L. Um elétron da camada N preenche a da M. E assim sucessivamente, até que a minha vacância fique na camada de valência. Quando existe esse salto quântico de um elétron de uma camada para outra, existe então a minha emissão de um fóton. Mas uma coisa que acontece é que nem sempre vai ser um elétron da camada L que vai preencher a vacância da camada K. Pode acontecer de um elétron da camada M dar um salto quântico que vem preencher essa vacância da camada K, ou de qualquer outra camada mais externa que preencha essa vacância de uma camada mais interna, e em todos esses processos a gente vai ter a liberação de fótons. E aqui entra a importância desse gráfico, porque esse meu efeito fotoelétrico ele vai ser predominante
para essa condição aqui. O meu fóton incidente, ele vai ter energias relativamente baixas e o número atômico do meu absorvedor, ele vai variar e com isso eu tenho uma predominância de ocorrência desse efeito nessa região. E assim como a gente fez uma analogia do nosso efeito fotoelétrico com o nosso raio-x característico, a gente pode fazer uma analogia com a nossa radiação espalhada. A nossa radiação espalhada, então, ela não vai ter valores discretos assim, de energia. E a gente vai ter, então, para um fóton incidente, ele vai colidir com um elétron, podendo apenas excitar este elétron ou arrancar este elétron da camada, e o fóton vai ser espalhado. O que acontece nesse processo aqui é que o meu fóton, ele não vai ser espalhado com a mesma energia incidente, então o meu espalhamento ele é incoerente. Aqui nessa imagem, a gente tem um experimento que Compton fez em 1922. Esse experimento aqui, ele mediu a intensidade dos fótons espalhados em função do comprimento de onda lambda para vários ângulos de espalhamento. E a radiação incidente foi uma radiação de raio-x de molibdênio. E aqui ele fala do raio-x K-alfa, porque se a gente lembrar do nosso processo de produção de raio-x, e aqui então eu vou usar essa imagem do efeito fotoelétrico, mas para a gente falar um pouquinho do processo do raio-x, quando ficou aquela vacância e o meu elétron, ele saltou da camada L para a camada K, aqui eu tenho o que eu chamo de raio-x de K-alfa. Quando ocorre esse processo aqui, eu tenho raio-x de K-beta e assim sucessivamente, porque daí eu consigo identificar as energias relativas ao raio-x que está sendo produzido. Então, ele utilizou o chamado K-alfa desses raios-x de molibdênio, que é dessa transição da camada L para a camada K. E com o comprimento de onda conhecido, então, que é justamente o que ele mediu, né? O comprimento de onda incidente e o comprimento de onda espalhado. E o meu comprimento de onda, então, é de 0,714 angstroms, que a gente pode perfeitamente calcular a energia, lembrando que a nossa energia é igual a HC sobre lambda. No meu efeito Compton, então, antes da minha colisão, eu tenho um fóton de energia Hν e de momento Hν sobre C, que vai colidir com um elétron considerado elétron de repouso, cuja massa de repouso é mc ao quadrado. E depois da colisão, então, a gente vai ter uma energia Hν e um momento Hν sobre C para o nosso fóton, e nós vamos ter também uma energia linha e um momento linha diferentes daquela condição inicial para o nosso elétron. Esse ângulo φ é o ângulo que a gente chama de recuo do elétron, e esse ângulo aqui vai ser o ângulo, então, de espalhamento do meu fóton incidente. Tanto o efeito Compton quanto o efeito fotoelétrico, eles são muito importantes na área do radiodiagnóstico, que é justamente quando a gente vai trabalhar com energias aqui que vão entre 20 e 150 kV, que vão ser justamente esses valores aqui entre, sei lá, 0,05 MeVs e 1,5 MeVs. Aqui a gente está vendo uma escala logarítmica da energia, e aqui a gente está vendo uma escala linear dos absorvedores, do material, do número atômico do material absorvedor. Então, o efeito fotoelétrico ele vai predominar para energias bem menores. Se a gente imaginar o tecido humano, o tecido ósseo, os nossos números atômicos não devem passar muito do valor de 15. O tecido humano ele deve ficar entre 7 e 8, devido à sua composição, e o tecido ósseo fica em torno de 13, em termos de número atômico. O efeito Compton vai ter uma contribuição importante, acho que em todas as áreas, né? Principalmente porque ele vai dar muita radiação espalhada, a gente vai trabalhar a questão dessa radiação espalhada aqui. E a parte de produção de pares, ela vai estar acontecendo mais na medicina nuclear e na radioterapia. Na minha produção de pares, então, o meu fóton Hν, ele interage com o núcleo. E aí ele vai emitir duas partículas, um elétron e um pósitron, que é o elétron positivo ou a antipartícula do elétron. Mas para que isso aconteça, a gente tem uma condição de energias envolvidas no processo.
a energia desse fóton ela tem que ser no mínimo de 1,022 megaelectronvolts, para que eu tenha, então, condições de arrancar este elétron e este pósitron de dentro do núcleo. Obviamente que esse pósitron, ele, por ser uma antipartícula, ele rapidamente vai se aniquilar com outro elétron. E na aniquilação a gente vai ter o processo inverso, onde o meu pósitron se aniquilando com o elétron vai emitir 2 fótons em coincidência com um ângulo de 180 graus cada um. E que isso é que vai ser a parte mais importante para a gente fazer a detecção de PET, que é a tomografia por emissão de pósitron, na medicina nuclear. Então é importante a gente conhecer, porque muitas vezes quando a gente vai analisar tanto aqueles dados da detecção da radiação, quanto os processos que vão existir de absorção dessa radiação no meio, às vezes a gente pode ter contribuições do efeito Compton, do efeito fotoelétrico e da produção de pares, dependendo das energias envolvidas no processo. Então, conhecimento mais detalhado a gente vai ter a partir da mecânica, da estrutura da matéria. A estrutura da matéria e a mecânica quântica, elas vão dar conta de explicar como é que ocorrem todos esses fenômenos, mais matematicamente falando. Aqui a gente está tendo uma ideia de como eles podem estar acontecendo, a gente está sabendo que então vão existir energias para que esse processo possa acontecer, como por exemplo, se eu estiver falando de a energia em torno de 100 kV, não existe a menor possibilidade de eu ter uma produção de pares acontecendo nessa região. Então a gente precisa saber o que são esses efeitos e o que eles vão estar acarretando em termos de detecção da radiação para que a gente possa fazer o diagnóstico médico, ou de interação dessa radiação com o meio para a gente fazer essas detecções e para a gente poder fazer uma avaliação em termos dos efeitos biológicos das radiações ionizantes. Tá ok?